A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 3, que traz por título O Corpo e as Consequências do Pecado. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você andou por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 3, dos adultos, do quarto trimestre de 2025, que traz por título O Corpo e as Consequências do Pecado. Se você é professor, sabe muito bem que sempre estou recomendando que você inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final desta aula eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, já sabe, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis. Você não vai pagar nada por isso. Mas se quiser também pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos para verificar o grau de conhecimento e entendimento da sua turma sobre a temática que será abordado. Aqui você já pode perguntar o que é o corpo? O que é que tem o corpo? Qual a diferença do corpo de Adão antes de pecar e após o pecado? Quais foram as consequências do pecado de Adão e de Eva? Faça as perguntas, mas não responda, professor. Tem professor por aí que é apressado demais. Ele pergunta, ele responde. Não é necessário. Aqui é para você verificar os conhecimentos prévios dos seus alunos. Você pergunta e espera a resposta. E se nenhum aluno responder, não responda, até porque no decorrer da sua aula as perguntas serão respondidas. Pega essa dica, professor. Dando seguimento. Texto áureo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Grande texto esse aqui. Não tem para onde fugir. Tem muitas pessoas por aí pensando que são melhores, mais importantes, não sabendo elas que nós fomos formados do pó da terra. Você pode ter o conhecimento que for, o dinheiro que for, mas nunca se esqueça que você, que eu, que nós fomos formados do pó da terra. Pode ter o dinheiro, pode ter fama, pode ter o conhecimento que for, mas você continua sendo pó. Grande esse mistério. Dando seguimento. Verdade prática. O pecado afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Último Adão. A redenção em Cristo tem o poder de restaurá-lo plenamente. Nós sabemos muito bem que o corpo é composto de corpo, físico, material que nós podemos ver, também a nossa alma, que está ligado a sentimentos, emoções e vontade, e o nosso espírito, onde nós encontramos a fé e também a consciência. Mas, no entanto, o pecado
afetou diretamente os três, o corpo, a alma e o espírito. E nesta lição daqui, vamos abordar as consequências do pecado na vida do homem. Já vai aprendendo aí. Todo pecado terá consequências, alguns imediatamente, outros só no futuro, mas toda ação terá uma reação. Todo pecado terá uma consequência. Por isso que eu digo sempre aqui nesse canal, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas vamos agora para a nossa introdução. Mas antes, vou contar aqui uma novidade. Meu coração está cheio de alegria para contar essa novidade. Recentemente, iniciei aqui na minha igreja, a Assembleia de Deus em Itabuna, pastor-presidente Carlito Machado Fiel, estudar um pouco acerca de Libras. Você já ouviu falar em Libras? O que é que você sabe de Libras? Deixa aqui nos comentários. Mas eu creio que você sabe, são uma questão de sinais, a linguagem para surdos. Isso mesmo, estou estudando toda semana. Já aprendi alguma coisa aqui. E se vocês quiserem, eu posso aos poucos ensinando também algumas coisas. Deixa aqui nos comentários. Ensina Libras, pastor. Eu quero aprender. Eu tenho vontade. Eu estou aprendendo um pouco Libras. Já vou ensinar vocês agora, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários como dar a paz do Senhor, cumprimentar um irmão que é surdo com a paz do Senhor. É muito simples, tá bom? É só você fazer um P, ó o P como é. Aqui a letra P, olha. P, ó. Só botar o dedo assim, ó. Aqui a letra P. Aí você vai fazer assim, ó. Um Z agora, ó, de paz, ó. Paz. Aqui é a letra P. Aí você vai fazer um Z, ó. Paz. Pega o dedo agora, cruza assim, ó. Cruza o dedo e faz assim, ó. Senhor. Então fica, ó. Paz do Senhor. Isso mesmo, olha. Ó o P. Tenta aí e quero ver quem vai conseguir. Ó o dedo como é que faz. Aqui é um P. Aí você faz, olha. Paz do Senhor. Eita maravilha. Gostou? Você já sabia? Eu sei que pode ter alguém aqui comigo assistindo que é mestre especialista em Libras, ó, Libras. Deixa aqui nos comentários. Mas vamos dar seguimento. Todo dia vou ensinar alguma coisa. E se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, por gentileza. A leitura oficial está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Logo em seguida, Eclesiastes, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 7. Agora vamos para a nossa introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestando o senso de culpa na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Separação espiritual, morte física, impactos corporais. Veja só, Deus cria o homem, Deus cria a mulher de uma forma fenomenal. Do homem do pó da terra, a mulher da costela de Adão. Mas, no entanto, coloca este homem lá no jardim do Éden e dá total liberdade. Diz apenas que eles não deveriam comer do fruto da ciência do bem e do mal. Colocou apenas uma proibição, mas avisou: no dia que vocês dela comer, olha, certamente morrerás. Não tem para onde fugir. Está escrito, se Deus disse, ele tem que cumprir com a sua palavra. Mas, no entanto, sabemos muito bem que Eva desobedeceu, Adão desobedeceu também. E após essa desobediência, que nós chamamos de pecado, já aprendemos aqui o que significa pecado. Quem é que lembra o que significa a palavra pecado? Deixa aqui nos comentários. E esse pecado vai trazer grandes consequências na vida de Adão, na vida de Eva, da serpente também que foi usada pelo inimigo, a própria terra. Todos estes tiveram suas consequências por causa do pecado.
E tem gente hoje pecando e não quer sofrer as consequências. Fica tudo jogando a culpa em Adão e Eva, não sabendo que nós também cometemos o nosso pecado ou os nossos pecados. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas após o pecado de Adão e Eva, vamos ver a separação de Deus para a humanidade diante de Deus. Por causa do pecado, o homem foi separado, tirado da presença do Senhor. Também, o homem passou agora a poder morrer. Tanto que vamos ver a morte já na primeira família e também diversas consequências ocasionadas pelo pecado. Não é que Deus gosta, mas todo pecado terá suas consequências. Vejamos. Da perfeição à morte. No item 1, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E tudo quanto Deus fez era bom. E esse bom aqui significa excelente, maravilhoso. Porque no hebraico, essa palavra bom é o que tem de melhor. Olha, não existe no hebraico nada melhor do que esse bom. Esse bom aqui significa perfeito. Assim, Deus criou o homem perfeito, do pó da terra, mas era perfeito em sua estrutura, em sua organização, sem pecado algum. Mas na primeira tentação, o homem caiu no pecado e vamos conhecer hoje um pouco, acerca das consequências do pecado do homem. Observe. Plenitude de vida original. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si com a natureza. Quão aprazível era este maravilhoso estado original. Afetado pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas. Ou seja, hoje nós não desfrutamos da plenitude de Deus, da glória de Deus. Não, nós só conhecemos aquilo que Deus quis nos revelar. Mas, no entanto, Adão e Eva podiam conversar com Deus toda a tarde. Adão e Eva não foram criados no pecado. Adão e Eva tinham a sua mentalidade, a sua alma, o seu raciocínio por completo, bastante inteligente. E vale aqui ressaltar que o primeiro casal já foi feito grande. Já foi feito um homem e uma mulher, e não bebês nem criança. Logo, já existiram, passaram a existir com todas as suas faculdades, com todo o seu entendimento, e isso dado pelo próprio Deus. Pense só a inteligência, pense a beleza que havia em Adão e Eva, porque tudo quanto Deus criou era bom, de qualidade, de perfeição, porque foram criados por Deus. Mas após o pecado, o negócio ficou difícil. Vejamos. Pecado e dor. A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e influía em todo o seu ser. O pecado trouxe incômodo à experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Separação de Deus e a culpa, dor emocional, vergonha, medo e ansiedade, dor física, sofrimento corporal e enfermidades. Tudo isso, irmãos, passou a estar destinado ao homem por causa do pecado. As doenças passaram a existir na vida do homem por causa do pecado de Adão e Eva. Presta atenção, o pecado deles ocasionou as doenças na humanidade. Isso não significa hoje que os nossos pecados estão ocasionando doenças. Não é isso que está dizendo. Mas que o pecado de Adão e Eva ocasionou doenças na vida da humanidade. A partir do pecado deles, as doenças começaram a surgir e não pararam mais.
Tudo isso, irmãos, é consequência do pecado. O emocional, as doenças psíquicas, tudo isso está relacionado ao pecado de Adão e Eva, que assim passou também para a humanidade. E nós sofremos as consequências até hoje. Pastor, isso mesmo, as consequências do pecado podem ser vistas, sentidas em nosso corpo físico, em nossa alma, em nosso espírito, essa separação. Pense só, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não teve encontro com Deus, tenta de todas as formas preencher esse vazio que há no seu espírito. O espírito não ouve a palavra, o espírito não se alimenta da palavra. Existe um grande vazio no homem por causa do pecado de Adão e Eva que separou o homem de Deus. E é por isso que várias pessoas tentam preencher esse vazio do seu espírito através do dinheiro, de fama, de poder e não consegue, porque essa separação, esse vazio existente na vida dela é a ausência de Deus e só pode ser preenchida com aquele que vive e reina para todo sempre. Então o pecado trouxe consequências na vida emocional, sentimentos, também no nosso espírito, a separação de Deus e no nosso corpo físico. Com o passar da idade, você era tão forte, eita, tão bonito, aguentava tudo, fazia todas as suas atividades, ia para onde você queria, eita, a pele esticadinha, uma maravilha. Mas com o passar do tempo, as forças vão diminuindo, começa a aparecer uma dor hoje, uma dor amanhã e assim por diante. O que é isso, pastor? Consequências do pecado ocasionado em primeira vez aqui na terra, lá no Jardim do Éden. E de lá para cá não terminou mais. Até hoje ainda tem muitas pessoas pecando. E nós, se não vigiarmos, cometemos pecado também. Mas está escrito, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tem um advogado que vai estar intercedendo por nós. Esse é o conselho de João para a nossa vida. Nós não devemos pecar. Mas se pecarmos, não perca tempo não. Chama o advogado, pede perdão, porque ele quer estar nos perdoando. Você pensa dessa forma? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Alterações e degeneração. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida. A vivência em um ambiente agora diverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Dessa, ninguém consegue fugir. Meus irmãos, aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo. As enfermidades, isso mesmo, as situações adversas. Tudo isso ocasionado por causa do pecado, que nós chamamos de pecado original. O que é o pecado original, pastor? É o pecado cometido por Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E a partir daquele momento, toda a humanidade tornou-se pecador em Adão, que foi o primeiro ser humano a ser criado. E através desse pecado, sofrimos as consequências, porque toda ação vai ter uma reação. Tudo aquilo que nós plantarmos, vamos estar colhendo. E Adão e Eva plantaram pecado, e por causa disso, foram expulsos do Jardim do Éden, para que eles não pudessem comer do fruto da árvore da vida e viverem eternamente no pecado. Muitas pessoas questionam, pastor, por que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden? Primeiro, para não comer da árvore da vida e assim viverem a eternidade no pecado e afastado de Deus. Se lá eles continuassem no Jardim do Éden, comendo o fruto da árvore da vida, até hoje poderiam estar vivos, mas no pecado e afastado de Deus. E esse não é o projeto de Deus. Deus quer relacionamento. É por isso que lá em Gênesis já vai ser feita a promessa, aleluia, da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Por causa disso, promessa de redenção, libertação, transformação e salvação, para que o homem não vivesse a eternidade
afastada de Deus, distanciado de Deus e sem salvação. Por isso que eles foram expulsos do jardim do Éden para não comer da árvore, para que não vivesse no pecado na eternidade e sofrendo assim as suas consequências e afastado de Deus. E lá no jardim do Éden, Deus já faz a promessa da remissão dos pecados. Irmãos, Deus ele sabe o que faz. Concorda comigo? Vejamos. Primeiro tópico, terceiro item, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave, quando de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Gerontofobia, ou seja, o medo de envelhecer. Vou lhe perguntar e pergunta bem a sua turma, se eles e você têm medo de envelhecer? Como é que está a sua mente? Você já está preparado para envelhecer? E pastor, eu já sou velho. Como é que você tem enfrentado isso? É importante você conversar com seus alunos, porque tem muitas pessoas com medo de envelhecer. Eu vou ficar assim, eu vou ficar desse jeito. Seja para questão estética, isso mesmo. Tem pessoas que não querem ficar velha por causa da sua estética, das rugas, do seu cabelo, dos dentes. Eita glória! Não sabendo eles que mais cedo ou mais tarde a velhice vai bater na porta. Vai chegar. Só não vai chegar na vida daqueles que morreram antes. Eu prefiro envelhecer do que morrer. E você, deixa aqui nos comentários. Tem medo? E por que tem esse medo? Qual é a sua dúvida com relação ao envelhecimento? Isso acontece por causa do pecado cometido pelo nosso pai Adão, pela nossa mãe Eva. Só o sangue de Jesus. Agora eu te pergunto, será que se eles não tivessem pecado, algum de nós estaríamos em pecado? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e faça também a discussão com seus alunos. Meus irmãos, tem palavras, tem perguntas que é tão somente para levantar uma discussão, para que você verifique se a turma tem ou não tem conhecimento e também se estão prestando atenção à sua aula. Pega essa dica, professor. Cultura de negação versus sabedoria bíblica. Enquanto isso, assiste-se uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar-se é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Provérbios capítulo 20, versículo 29. Veja só, muitas pessoas, irmãos, não querem envelhecer ou não estão se preparando para envelhecer. Tem medo, tem vergonha e entra até em pânico quando nós falamos em envelhecimento. Tem pessoas que não gostam nem de falar a idade, porque vão logo dizer, estou velho, estou acabado. Calma, tem pessoas, irmãos, que não querem assumir a sua idade e a sua velhice. Que Deus possa nos dar saúde, vigor, para que em nossa velhice nós possamos ter uma boa saúde. Tem pessoas, por exemplo, que já chegou a 60 anos de idade, já tem direito a muitas coisas, a não enfrentar fila. Se tem carro, pode colocar no seu carro aquele adesivo para que possa estacionar no lugar certo. Mas tem pessoas que já chegou a 60 anos e não quer esse adesivo no carro dele não, senão todo mundo vai falar que eu sou idoso. Mas eu sou forte, eu não me sinto velho. E quem disse que velhice tem que ser sinônimo a dor, a sofrimento? É a consequência e bom para aquele que chegou à velhice. Quantas pessoas morreram crianças, morreram jovens e não tiveram oportunidade de envelhecer? Agora que nós possamos aproveitar toda a nossa vida com temor e respeito e muita sabedoria a Deus. Pastor, mas eu tenho 60 anos, mas estou com vigor de 50. Glória a Deus. Pastor, eu tenho 70 anos, mas estou parecendo com um menino que tem 40 anos.
Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Mas saiba que a idade chegou e nós não temos o mesmo vigor, não aguentamos as mesmas coisas, mas, no entanto, devemos respeitar o nosso tempo, respeitar as nossas limitações, cuidar da saúde, fazer atividade física. Tudo isso é maravilhoso para que na velhice nós possamos ter boa saúde. E você, como é que está a sua saúde? Deixa aqui nos comentários e pergunta bem aos seus alunos. Já vamos começar a apertar o juízo deles. Eita glória, estou lhe dizendo que aqui o alimento é forte. Mas quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e venha participar da nossa família. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. E assim receber todos os nossos materiais de uma forma descomplicada. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vejamos. A responsabilidade humana, no item 1, corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas, apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não há aniquilor. Irmãos, é interessante nós percebermos que nós, seres humanos, fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. Não é à toa que até hoje nós podemos ver que são atributos de Deus como a bondade, a misericórdia, a mansidão, virtudes que estão ligados em Deus, que foram comunicáveis ao homem. Nós falamos que Deus tem atributos comunicáveis, ou seja, que ele passou ao homem, assim como bondade, fé, mansidão, misericórdia, o próprio amor está ligado a Deus, mas nós também podemos ser uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa. São atributos que estão ligados a Deus. Esses atributos, na teologia, nós chamamos de atributos comunicáveis, mas também existem os atributos incomunicáveis, que Deus não comunicou a ninguém, Deus não passou a ninguém, e o homem não tem, nunca teve, nunca terá. São atributos que estão ligados diretamente à divindade. Por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença. Somente o nosso Deus pode, somente o nosso Deus sabe, somente o nosso Deus está em todos os lugares. São atributos incomunicáveis. Somente Deus ele tem. Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento. Responsabilidade moral. O ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. E se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Veja só, o que é livre-arbítrio? É o nosso poder de escolha. Isso mesmo, você pode escolher o que quiser. Você pode aceitar a Jesus Cristo, mas se quiser pode negar a Jesus Cristo. Você tem esse poder, esse direito de escolher aquilo que você quiser, aceitar ou não aceitar a Jesus, se arrepender ou não se arrepender, fazer ou deixar de fazer.
Esse direito de escolha foi dado a Deus ao ser humano. Deus dotou o homem com essa capacidade de escolher. E nós chamamos esse direito de livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser, mas, no entanto, as consequências das suas ações vão vir, positiva ou negativa. Se você escolher o bem, vai estar colhendo boas coisas, vai estar colhendo bem. Mas também, se escolher o mal, vai estar colhendo mal. Mas a escolha é sua. É você que decide o que você quer da sua vida. É você que decide o melhor caminho, a melhor escolha. Agora, meu irmão, o destino já estará traçado. Isso mesmo. Você escolhe a porta, você escolhe o caminho, mas o destino já está traçado. Só tem duas portas. Eita! Há dois caminhos, um que leva a Deus e outro que leva ao perdido. Só tem apenas uma porta apertada, estreita, que leva à salvação. A outra porta, larga, o caminho espaçoso, não leva a Deus. Qual o caminho? Qual a porta? O que é que você escolheu? O que é que você escolhe para a sua vida? Deixa aqui nos comentários e pergunta bem aos seus alunos. Tenho dito, vamos deixar nossa turma participar. Não adianta você que é professor querer passar a aula toda falando. Você apresenta a temática, joga para os seus alunos, ouve a resposta dos alunos e depois você fecha com a conclusão, com a sua palavra, com o seu entendimento, já que você é o professor. Preste atenção, ser professor não significa que você deve passar a aula toda falando. Pega essa dica. Mas dando seguimento, vejamos. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive quanto a si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, na natureza pecaminosa. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano, ainda no Éden. Muitas pessoas gostam de ficar somente culpando Adão e Eva por causa do pecado original cometido lá no Jardim do Éden. Se Eva não tivesse pecado, se Adão não tivesse, comece a colocar toda a culpa direcionada a Adão e Eva. Agora vou te perguntar, e hoje nós não cometemos pecados? Nós não pecamos? Mesmo às vezes nós queremos obedecer, mas o pecado parece que fala mais forte. E muitas das consequências do pecado não estão tão somente relacionadas ao pecado original. Quando eu falo pecado original, estou falando do pecado de Adão e Eva. Então toda a consequência sofrida pela humanidade hoje é consequência do pecado de Adão e Eva? Sim, mas também dos nossos pecados. Está escrito, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? De que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Que Deus tenha misericórdia. Vejamos. Degradação crescente. Instrumento de degradação. Drogas causam profunda degradação do corpo. Práticas sexuais ilícitas crescem. Crianças e adolescentes são as mais vulneráveis. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. Cuidado parental depende cada vez mais de uma vigilância, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssima consequência. Ou seja, as nossas ações hoje interferem diretamente com a qualidade da nossa vida, com a nossa saúde. Isso mesmo, o que você faz, o seu alimento, as suas práticas, as suas ações vão estar diretamente interferindo na sua saúde. Isso, na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. Tem pessoas que querem passar o dia todo vendo que não deve, pecando, desobedecendo, falando mal de um, falando mal do outro. Aí de repente quer ir à igreja e quer sentir a presença de Deus. Como é que vai para a igreja sentir a presença de Deus se passou o dia todo pecando, vendo que não podia, ouvindo que não devia, falando que não podia?
como é que vai sentir a presença de Deus? Não vai. E não vai sentir a presença de Deus não é por causa do pecado original, é por causa dos pecados atuais cometidos no dia a dia. Porque a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, não quer obedecer a Deus. Todo mundo gosta de culpar Adão e Eva. Mas saiba, o pecado original foi perdoado na cruz do Calvário. Eita! Através de Cristo Jesus, os nossos pecados, o pecado de Adão e Eva foi perdoado lá na cruz do Calvário. E hoje, quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, não mais inclinado ao pecado, mas agora inclinado para o Espírito, para a vontade de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você aceitou a Jesus, aumenta o sonho agora. Se você aceitou Jesus, a sua vida deve ser diferente. Atitudes. O crente que é crente, que nasceu de novo, ele vai pensar antes de falar. Ele vai ficar em silêncio muitas das vezes. Ele vai até tomar prejuízo, mas, no entanto, a sua vida, a sua identidade cristã, o seu caráter cristão não vai ser abalado. Ele não vai perder a identidade cristã por causa da política, por causa de amizades, porque ele nasceu de novo. Agora, meu irmão, que tem de gente por aí dizendo, eu sou cristão, de igreja fulano de tal, eu sou cristão, mas a vida não condiz. Tem nome de crente, mas não tem vida de cristão. Eu sei que você conhece alguém assim. Agora vale aqui uma pergunta. Será que eu estou agindo dessa forma? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua também. Terceiro tópico, do abatimento à glorificação. No item 1, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Veja só, nós enquanto estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a diversas doenças. São os fatores externos, fatores de dentro. Um órgão passou a não funcionar bem, talvez por causa de uma alimentação desregulada, talvez a falta de atividade física. Você não faz atividade física, não se alimenta bem, ou seja, uma atitude externa, falta de caminhar, falta de andar, acaba interferindo diretamente no seu corpo e na sua saúde. Tudo isso consequência do pecado, porque se não fosse o pecado, nós viveríamos segundo a vontade do Senhor, teríamos uma vida de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre é boa e perfeita. Então, esses fatores externos acabam prejudicando nossa vida. Por exemplo, preocupações do dia a dia, filho, neto, são tantas preocupações. Concorda comigo? Como é que está a sua alma, as suas preocupações? É o filho que está longe, é a separação, são as intrigas, são as dificuldades, são as adversidades, falta de emprego, alimentação. São tantas coisas que vêm para afetar o nosso corpo e tudo isso vai causando doença, depressão, ansiedade, consequências do pecado. Não quer dizer que seja pecado diretamente da pessoa, mas é um pecado enquanto humanidade. Olha, a humanidade peca e por causa disso, cada vez mais surgem doenças, enfermidades, adversidades, que nós precisamos saber lidar para que nós possamos viver bem, mesmo diante da luta e das enfermidades. Nós em Cristo Jesus, nós podemos viver bem. Concorda comigo? E Jesus ele tem poder de curar, de libertar, tudo segundo a vontade dele e não a nossa. Vejamos. Exemplos bíblicos de enfermidade. Trófimo. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. Timóteo. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Você está vendo aí a preocupação do apóstolo Paulo, com a vida de Timóteo, que, por certo, tinha algum problema de saúde na questão do seu estômago. Havia alguma dificuldade. Então, Paulo vai recomendar ele. E veja a recomendação aqui: tomar um pouco de vinho. Pelo amor de Deus,
Não pensa você que é vinho alcoólatra, não. A intenção não é essa, não. São os nutrientes existentes no vinho que estava ajudando a vida de Timóteo. Com relação ao fruto da vide, pelo amor de Deus. Não vai tomar um pouco de vinho pensando que é bom para você, não, viu? Você pode muito bem conseguir esses minerais, essas vitaminas, somente utilizando a uva, você já consegue. Nada de bebida alcoólatra em nome de Jesus. Mas veja aqui a recomendação do apóstolo Paulo: tomar um remédio caseiro. Mas é remédio. Paulo poderia muito bem ter dito: olha, você deve orar, você deve jejuar, você deve consagrar, não tome remédio não, não tome nada disso não. Muito pelo contrário, a recomendação dele foi uma recomendação natural. Isso não significa que nós não vamos orar, buscar a Deus, apresentar a Deus. O próprio apóstolo Paulo tinha um espírito na carne, que nós não sabemos definir qual era. Ele orou, intercedeu a Deus. A resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta. Veja só que situação. Paulo, seu lenço curava muitas pessoas através do lenço dele. Jesus Cristo curava muitas pessoas, mas o próprio Paulo tinha enfermidade que ele próprio não conseguia curar. E Jesus também não curou. Mesmo Paulo orando, buscando a Deus, a resposta foi: Paulo, a minha graça te basta. Meus irmãos, a luta é grande. Mas a intenção aqui do escritor é que você perceba a recomendação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, que ele pudesse estar cuidando, tomando remédio, para que pudesse ter vida e ter saúde. Porque a saúde aqui é consequência de uma boa alimentação, de cuidados. E cabe a nós tomarmos remédio. Eita, ir ao médico. Tem pessoas que não gostam de ir ao médico, não gostam de tomar remédio. Meus irmãos, o negócio está difícil hoje. Tá difícil, pastor, tá difícil. Confiar em quem? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Tenha certeza. Se você pode ir ao hospital, vá. Se você pode fazer o exame, vá. Se você pode tomar remédio, tome o remédio. Agora, quando o médico falar que ele não sabe fazer, olha, quando você não tiver recursos, quando você não puder fazer e o médico falar: olha, eu não posso fazer mais nada, aí sim é que Deus trabalha. Deus só vai agir naquilo que nós não podemos fazer. Se você pode fazer, faça, assim como Paulo recomendou a Timóteo. Toma um pouquinho de vinho por causa do seu estômago, vai estar te ajudando, porque isso era possível que Timóteo fizesse, mas o milagre pode acontecer. Mas dando seguimento, vejamos. Poder de curar e paciência na fé. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Jesus, ele pode curar o que ele quiser. Jesus, ele tem todo o poder, mas saiba, é Jesus, não sou eu. Ah, pastor, mas se eu tomar o remédio, não é falta de fé? Não, meus irmãos, não é falta de fé, porque você pode. Entenda agora o seguinte, entenda para conversar com seus alunos aí, principalmente o povo da terceira idade, para que possam compreender. Meus irmãos, o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Se existe uma doença, se você tomar um remédio, você vai ficar curado? Jesus, então, vai estar usando ou usou a mão do médico para que pudesse produzir esse remédio. Então, se você pode ser curado por causa de um comprimido ou um remédio, Jesus não precisa descer do céu, pôr a mão em você e te curar. E isso já é possível, já acontece através dos médicos. Então, Deus já deu entendimento, já deu sabedoria aos médicos para que essas coisas pequenas, cada um pudesse estar recebendo, cada um pudesse estar fazendo, ou assim curando as enfermidades. Concorda comigo? Agora diga e repito, quando você não puder fazer, quando os médicos desistirem, aí Deus ele entra na história. Mas vou lhe dar um conselho, busca antes, meus irmãos. Não deixe a situação ficar ruim, não. Muitas pessoas acabam morrendo porque só vão procurar os médicos na última hora,
Quando já está morrendo, irmãos, pelo amor de Deus, conversa aí com seus alunos sobre a necessidade de procurar médicos. Eu sei que está difícil, mas ainda tem bons médicos. Tanto que você que é cristão já fez alguma oração para que Deus possa estar levantando cristãos como médicos? Para que Deus possa estar abençoando a nossa juventude, para que eles possam ser cristão, mas também ser médico, estar cuidando da nossa saúde. Nós devemos orar pelas diversas profissões, que em cada profissão possa ter um crente pentecostal e cheio do poder de Deus. Concorda comigo? Terceiro tópico, segundo item, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Autoconhecimento e comunhão cristã. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para a convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Independente do poder aquisitivo, independente do nosso conhecimento teológico ou secular, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Na igreja não existe ninguém melhor, o mais novo, o mais velho. Tudo isso aqui, irmãos, vai passar. Isso mesmo, a nossa saúde, a nossa vida, o nosso vigor, tudo isso vai estar passando. Então na igreja tem que haver relacionamento, comunhão, para que nós possamos estar ajudando uns aos outros. Na igreja não deve haver ninguém mais importante, nem melhor do que ninguém, porque Cristo Jesus morreu para salvar a vida de todos. A salvação é para todo mundo, a libertação, a transformação, a cura é para todo mundo. Agora nós devemos buscar, orarmos a Deus, para que Deus possa nos dar entendimento, para que Deus possa falar conosco de uma forma toda especial. E você tem ouvido a voz de Deus? E você tem cuidado das pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade? Deixa aqui nos comentários. É Deus destinando a sua vida para estar ajudando as outras pessoas. Observe. Corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive no corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para si conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Transformação completa. Corpo atual, terreno, carnal e mortal. Transformação, materializado, muda de forma. Corpo glorificado, celestial, espiritual e imortal. O verbo transformar nesse texto é metachematismo, no grego, e significa mudar de forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao corpo de Cristo, o homem perfeito. Eita! Veja só, todos nós temos esta esperança, que esse corpo aqui mortal, corpo mortal, eita, cheio de falhas, cheio de deficiências, um dia será transformado e nós vamos receber um corpo imortal. Esse corpo daqui, que é mortal, que é cheio de limitações, vai estar recebendo um corpo imortal, incorruptível, sem pecado. Seremos restaurados assim como Adão e Eva viviam, em plena comunhão com Deus. Nós vamos ter comunhão com Deus, vamos ter comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo de Deus, porque a morte de Cristo garante a nossa vitória. Através de Cristo Jesus, ele comprou o nosso direito, ele pagou a dívida existente diante de Deus. E por causa disso, você vai ser salvo. E esse corpo daqui que você está vendo será transformado. Eita glória! Vamos receber um corpo incorruptível, sem defeito, não vai envelhecer, não vai ter rugas, nada disso. Mas isso acontecerá no momento do arrebatamento da igreja. Enquanto isso, meu irmão, cuida do que você tem.
cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida da sua alma. Porque saiba, quando chegarmos lá, no momento do arrebatamento da igreja, é um corpo glorioso, restaurado para a glória de Deus. Mas enquanto isso, cuide da sua saúde, zele pelo seu corpo. E aqueles ainda que dizem o seguinte: Deus não quer meu corpo, Deus só quer meu coração. Deus quer o teu corpo, a tua alma e teu espírito. Isso mesmo, não é à toa que é esse corpo daqui que vai ser restaurado. Eita glória! Vamos receber essa parte da incorruptibilidade. Vai ser um corpo incorruptível. Então, nosso corpo vai ser restaurado para a glória de Deus. Então, cuide, zele, porque esse corpo daqui é templo do Espírito Santo, que vai ser uma temática. Isso mesmo, eu creio que será a próxima lição que vamos trabalhar essa temática. A lição de número 4, vamos trabalhar a temática: o corpo como um templo do Espírito Santo, e Deus vai falar conosco. Dando seguimento. Conclusão. Apesar de todo abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequências do pecado e de nossas próprias transgressões em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. E Ele nos dará um novo nome, eternamente transformado e saudável. Você pode estar doente, você pode estar enfermo, talvez faltando até um membro do seu corpo, mas saiba que lá na glória vamos receber um corpo incorruptível, sem defeito, sem falhas, nada faltando. Vamos estar na plenitude, na glória em Cristo Jesus. Mas enquanto isso, ore, jejue, para que no dia do arrebatamento da igreja, você e eu, que nós possamos estar prontos para a glória de Deus. Zele pelo seu corpo, zele pela sua alma, zele pelo seu espírito, em nome de Jesus. Quero saber o seguinte: você gostou? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Eu gosto de ler e responder as perguntas de vocês, os questionamentos. E lembrando a você que não terminou, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica, que está sensacional. Você vai gostar dessa dinâmica, viu? Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3, dos adultos, do quarto trimestre de 2025, que traz por título o corpo e as consequências do pecado. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Mas para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar um cartaz bonito, organizado, viu? Mas, no entanto, não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni, não, viu? Estou de olho. Então, você vai estar confeccionando um cartaz semelhante a esse. Consequências do pecado para. Olha, consequências para o pecado para Adão. Qual foi a consequência do pecado para a vida de Adão? Consequências do pecado para a vida de Eva. O que foi que teve será. Tá tudo na Bíblia, viu? E por último, qual a consequência do pecado para a terra? Todos esses temas foram tratados na nossa revista, mas você sabe que a gente vai estar ampliando um pouquinho aqui também os conhecimentos, tá bom? Então tem algumas formas diferentes de você realizar. A primeira forma que você pode fazer para realizar essa atividade ou dinâmica é a seguinte: você vai estar confeccionando 2 cartazes semelhantes a esse. Os dois cartazes precisam ser iguais, tá bom? 2 cartazes semelhantes a esse. Chegando à sua sala de aula, você vai estar dividindo em 2 grupos, grupo A e grupo B. E você vai estar dando 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, depende do seu tempo. Isso agora é com você, tá bom? Vai levar 2 cartazes, semelhante a esse, vai dividir a sala em 2 equipes e vai avisar: vocês terão 7 minutos, 10 minutos, 5 minutos, de acordo com o seu tempo, para estar me respondendo o seguinte: quais foram as consequências do pecado para Adão, Eva e a terra, segundo a Bíblia Sagrada? Segundo a Bíblia Sagrada. E agora você vai estar deixando eles responderem aqui. Quem responder primeiro, você pode até colocar, viu? Quem responder primeiro e estiver correto, observe, responder primeiro e responder correto, vai estar ganhando um brinde. Aí você leva uma caixa de bis, de pirulito, de chocolate. Deixa Deus te usar, professor. E assim por diante. Ou seja, a atividade é simples, mas prática, mas vai trazer conhecimento.
Aqui agora você pode deixar sua turma abrir a Bíblia Sagrada, procurar na revista, fique à vontade, tá bom? Mas a dinâmica é essa, fazer 2 cartazes, semelhante a esse, as consequências do pecado para Adão, Eva e a terra. Chega na sala de aula, divide em 2 equipes, equipe A e equipe B. Cada equipe vai precisar responder esse questionamento aqui. Quais foram as consequências para o pecado na vida de Adão, Eva e na terra? Você divide a sala em 2 equipes para que possa facilitar o entendimento e mais alunos possam participar. Uma dica, viu? Nunca é bom separar equipes muito grandes. Sempre vão ter alunos que não vão fazer nada. E a nossa intenção não é essa, tá bom? E você vai deixar 5 minutos, por exemplo, para que eles possam responder isso aqui. Quem responder primeiro e tiver correto, vai ganhar um brinde, um chocolate, uma caixa de bis, deixa Deus te usar, tá bom? Mas pergunta o seguinte, você gostou? Você vai fazer no início, no meio, no final? Depende tudo do seu tempo. Só para o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, viu? E lembrando, você pode modificar essa atividade, é tão somente uma sugestão. Mas agora vou passar para vocês uma outra sugestão de como realizar essa atividade, tá bom? Fica conosco até o final. É por isso que eu tenho um convite todo especial para você. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Por exemplo, essa atividade, essa dinâmica, eu mando por escrito diretamente no seu WhatsApp. Tudo isso é para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora vamos para o nosso segundo modelo, como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Aqui você precisa tão somente confeccionar um cartaz, somente um cartaz, da mesma forma. As consequências do pecado para Adão, Eva e a terra, tá bom? Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula, para que todos possam ter acesso. Somente o cartaz, todos vão estar visualizando. Por que isso? Porque nesse caso você vai estar levando aqui, no pedacinho de papel em tiras, a resposta. Por exemplo, quais foram as consequências para a vida de Adão? Vai colocar aqui, para Eva e para a terra. Você já vai levar pronto. Caso os seus alunos tenham dificuldade de realizar a primeira atividade, faça a segunda, que vai ser sensacional também, tá bom? Aqui você já vai estar escrevendo as consequências do pecado para cada um. Chegando na sala de aula, você vai estar distribuindo para os seus alunos. Cada aluno vai pegar uma tira de papel contendo uma consequência. Ele vai fazer a leitura, trazer uma pequena explicação daquilo que ele entendeu e após você questiona, sim, Júnior, mas essa consequência daí foi na vida de quem? De Adão, de Eva ou da terra? Ah, foi da terra, pronto, por gentileza, vem aqui colar. Ele vai colar aqui no lugar da terra. E você, Maria, pegou o quê? Maria faz a leitura, faz uma explicação e após você questiona. Mas essa consequência foi na vida de quem? Adão, de Eva, da terra, foi de Adão. Coloca aqui e assim por diante, tá bom? Fica sensacional, participativa. Seus alunos vão estar aprendendo teologia nas suas aulas, viu? Mas eu sei que você está esperando aí eu passar para vocês a relação das consequências do pecado na vida de Adão, Eva e a terra. Então anote aí. Consequências do pecado na vida de Adão. Perda da comunhão direta com Deus. Segundo, a morte espiritual. Terceiro,
a morte física. Quarto, a necessidade de trabalhar arduamente para obter sustento. Quinto, expulsão do jardim do Éden, perdendo acesso à árvore da vida. Ei, Jesus amado, viu? É forte. Agora vamos para as consequências do pecado na vida de Eva. Observe. Primeiro, dor no parto. Segundo, submissão ao domínio do marido. Terceiro, consequências emocionais por causa da separação diante de Deus. Ei, Jesus amado, viu? É forte. Esse pecado trouxe tantas consequências, assim também como os nossos pecados, viu? Continue anotando aí consequências do pecado para a terra. Observe. Maldição da terra, tornando o trabalho agrícola mais difícil. Segundo, surgimento de espinhos e ervas daninhas. Terceiro, consequências ambientais do pecado, incluindo desastres naturais, degradação do meio ambiente. Tudo isso como consequência do pecado. Agora eu vou te perguntar, né? Será que valeu a pena Eva e Adão pecarem? O que você acha? Se você tivesse a oportunidade de perguntar, Adão, Eva, me responda o seguinte, valeu a pena comer o fruto daquela árvore? Era tão boa assim? O sabor demorou tanto assim? Valeu a pena ter comido? Tenho uma certeza que eles responderiam, não valeu a pena. Assim também como você responde quando você peca. Você percebe que não vale a pena trocar nada por Cristo Jesus, mas que Deus possa estar te abençoando, aplicando essa lição no meio do seu coração, que nós possamos colocar em prática cada vez mais, em nome de Jesus. Pergunto, você gostou? Da qual forma? A primeira ou a segunda? Deixa aqui nos comentários. Pastor, eu tive uma outra ideia. Deixa aqui nos comentários. Assim você estará ajudando outros professores a realizar também a atividade, tá bom? Pai do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.